Vamos então para o texto de Esther. Hoje nós vamos ler os dois últimos capítulos, capítulo 9 e capítulo 10. A gente viu até aqui, né, que Esther havia conseguido desmascarar Amã junto ao rei, e por conta disso Mordecai foi feito o primeiro-ministro do Império da Pérsia, e agora ele tinha uma grande autoridade diante de todo o império. Na semana passada a gente viu que Mordecai ele fez um decreto que autorizava os judeus a se defenderem diante dos ataques que seriam feitos contra eles. Então, para quem não estava aí ciente, né? Amã foi um cara que detestava os judeus e ele fez o rei fazer um decreto determinando um dia de extermínio dos judeus. Ok? Dia 13 lá do mês, que agora eu esqueci, acho que é Adar, da contagem deles. Dia 13, esse dia lá era o dia do extermínio deles. E Mordecai, depois que Amã foi desmascarado, foi morto, condenado, executado, o decreto não podia ser, né, desfeito. E Mordecai, então, conseguiu fazer um novo decreto que autorizava os judeus a se defenderem. Ok? Então, hoje é o dia D. Hoje é o dia da batalha. Então, hoje nós vamos ver no capítulo 9 como que aconteceu esse dia, o dia 13 desse mês, né, do mês de Adar, e que estava lá autorizado, então, a execução dos judeus. Vamos lá, Esther 9, de 1 a 10, a gente vai ler primeiro esses 10 versículos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que o odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. Bom, o que está acontecendo aqui? O dia D chegou, né? Então o dia lá do decreto determinado por Amã para o extermínio dos judeus chegou. Quando chega esse dia, agora todo o império tinha autorização para matar os judeus. Porém, não foi exatamente o que aconteceu, porque também havia o outro decreto que autorizava os judeus a se defenderem. Foi cerca de 7 meses, desde o decreto da autorização da defesa até o dia desse acontecimento. Então, nesse período de 7 meses, os judeus se prepararam, criaram defesas e treinaram para lutar contra aqueles que viessem contra eles. Ok? Então, houve todo esse treinamento para que eles pudessem, então, se defender. Então, eles se prepararam muito para aquele dia. Porém, embora eles estivessem hiper preparados, humanamente falando, se todos os homens do Império Persa decidissem atacar os judeus, não teria qualquer chance para os judeus, porque os judeus eram pequenininhos diante do Império Persa, que era muito grande. Eram 127 províncias. Então, você imagina, eram muitos povos. Então, ainda que eles tivessem se preparado, presta atenção, humanamente falando, seria impossível que os judeus se defendessem de todos esses homens. Ou seja, ainda que eles estivessem preparados, a vitória dos judeus não se trata das suas forças,
mas se trata de outra coisa. Porque foi Deus quem deu essa vitória aos judeus. Como entender isso, pastor? Como que a gente está lendo no texto que foi Deus quem preparou a vitória para os judeus? Há dois termos aí, há duas explicações aí no texto, ainda que não esteja citando o nome de Deus, porque como a gente viu no início do livro, Esther não fala o nome Deus em todo o seu escrito, mas ainda que não tenha o nome Deus, está claro para nós aqui que algo sobrenatural aconteceu. Em dois momentos. No primeiro momento, o texto vai dizer que ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que o inspiravam caiu sobre todos os povos. Ou seja, a palavra terror também pode ser traduzida do hebraico para a palavra temor. O que o texto está nos ensinando aqui é que um temor enviado por Deus caiu sobre todos os povos, que ao olhar para os judeus, eles tinham temor diante daquela situação, e nenhum não, porque um povo se levantou, mas a grande parte deles, temendo aquela situação, decidiu não atacar os judeus. Pegou? Ou seja, não foi porque o judeu estava preparado. Eles não deixaram de atacar os judeus porque os judeus se prepararam. Falaram, não vamos atacar, aqui são muito fortes. Não, eles não eram fortes. Não eram. O judeu nunca soube lutar. Então, eles não eram fortes. O que fez eles não atacar os judeus foi o terror ou o temor que caiu sobre eles. Quem derramou esse temor sobre eles? Deus. Deus fez isso. Porque o temor de Deus protege os que temem ao Senhor e creem em suas promessas. Queridos, o temor ao Senhor é o que nos move. O temor a Deus é o que nos faz persistir. Queridos, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, e como esse povo, quando nós nos unimos num propósito, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, nós enfrentaremos obstáculos. Nós enfrentaremos problemas. Nós enfrentaremos dificuldades. Tem hora que dói. Tem hora que machuca. Tem hora que alguns dardos que são lançados contra o povo de Deus, e aí quando eu digo o povo de Deus, eu quero que você pense no individual. Você, eu, cada um de nós. Alguns desses dardos chegam a pontinha assim, tocar no coração. E o coração dói. Aperta. Aí a gente sente mais dor. Tem hora que você fica olhando para o nada, assim, e pensando assim, e agora? E agora? Para onde eu vou? E agora? O que eu vou fazer? Tem hora que você fica olhando para o meio do nada e fica pensando assim, cara, que vontade de desistir. Que vontade de parar. Eu não vou continuar. Mas o que nos faz continuar? O temor a Deus que nos move. É quando coisas ao nosso redor acontecem, queridos, vamos falar sério aqui, vamos abrir o coração. Tem hora que dói, cara. Tem hora que a gente recebe umas pedradas que dói. Tem algumas que vêm mais forte e você não sente tanto, mas tem umas que vêm devagarzinho que dói mais, né? Já viu quando você machuca o dedinho mindinho, quando você chuta a quina da parede? É o dedinho mindinho, né? Mas dói, não dói tanto quando você bate, sei lá, a barriga, né? Que é maior. Por quê? Porque tem hora que é uma dor de onde você não esperava sentir. Gente, tem hora que a gente, por estar fazendo a vontade de Deus, a gente recebe algumas coisas que dói. O que nos faz não parar? É o temor a Deus.
O temor a Deus é o que nos move. O que nos mantém de pé é o temor do Senhor. É a convicção de que não estamos fazendo por homens, mas estamos fazendo por Deus. É isso. O outro aspecto do temor, que também está no texto aí que a gente acabou de ler, é que o texto diz que os líderes, os sátrapas, os governantes, eles se uniram aos judeus com a seguinte justificativa: porque eles tinham temor a Mordecai. Mas esse temor a Mordecai não é por Mordecai, é por Deus. E aqui há a segunda razão pela qual o Senhor deu essa vitória aos judeus. Porque foi Deus quem colocou Mordecai naquele lugar. Foi Deus quem fez com que Esther chegasse ali. Foi Deus quem fez com que Mordecai se transformasse no primeiro-ministro. Foi Deus quem trabalhou na vida daquele homem, porque ele tinha boa reputação, porque ele temia o Senhor, e por esta razão as pessoas tinham temor diante daquilo que ele falava. Ou seja, os líderes se voltaram a favor dos judeus. Por quê? Porque eles temiam Mordecai. Não porque Mordecai era ruim, porque ruim era Amã. Mordecai não era ruim, Mordecai não era duro, não era aquele que ia matar as pessoas, o imperador, não. Mordecai era aquele que tinha temor a Deus, ele tinha boa reputação, era alguém de caráter. E é interessante pensar nesse texto, porque quando eu leio esse texto, eu vejo que aquele povo, sem saber que é Deus que está por trás de todas as coisas, eles seguiam Mordecai porque Mordecai tinha excelente reputação, e por essa razão ele tinha autoridade. O que deu autoridade a Mordecai? A sua excelente reputação. E reputação é aquilo que é externo, que vem antes no interno. E o que vem antes do interno? Caráter. A reputação, ela só é vista quando você tem alguém do seu lado de caráter. O caráter é interno, mas ele é visto através da reputação. Estava lendo aqui esse texto e pensando, como que Deus usou a boa reputação de Mordecai, que ele construiu com o tempo, porque ele temia o Senhor, para fazer com que os judeus fossem protegidos diante daquela situação. Sabe, queridos, nós precisamos respeitar e entender, à luz da palavra, aqueles que, de uma forma, através da sua boa reputação, demonstram o seu caráter, porque estão temendo a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Geralmente esses são líderes, como Mordecai. Eu fiquei pensando aqui nessa questão toda, e até para abrir um pouco o coração, né? A gente está aqui à frente da igreja há 13 anos. 13 anos pastoreando IBB. Chegamos aqui, era tudo bem diferente, pequenininho, menorzinho, né? Poucas pessoas, mais idosos, caminhamos juntos, aprendemos, desenvolvemos, construímos. E mais do que tempo já suficiente para estar provado através da nossa reputação como família, o caráter também desta família. A questão é que muitas vezes não há temor das pessoas. E muitas vezes, às vezes tem um pensamento divergente, uma ideia contrária, e está tudo bem, ninguém tem que pensar igual. Mas ao invés de procurar e conversar, é mais fácil falar por trás. Mesmo depois de já ter demonstrado a reputação que mostra o caráter. O que a gente precisa aprender, gente, é que a gente precisa trabalhar na honestidade, na sinceridade do coração, diante daqueles que Deus tem colocado de caráter para liderar o seu povo. Nitidamente, o que falta aos homens hoje em dia, cristãos e não cristãos, de uma forma geral, não estou falando individualmente, mas é o temor a Deus. Os persas que atacaram os judeus o fizeram porque não temiam a Deus.
E, na verdade, o fizeram porque cooperavam com Amã, o amalequita, que fazia deles inimigos. E aí o que acontece? Todo aquele povo passa a atacar os judeus, mas os judeus estavam preparados para se defender. Não pela sua força, mas pelo temor do Senhor. Está comigo, irmão? Está entendendo essa palavra? E aí o que acontece então, gente? Os judeus atacam aqueles que estão, eles se defendem daqueles que estão atacando, e eles então se protegem. Nesses primeiros 10 versículos a gente vê um dado. Na cidade de Suzã, 500 pessoas morreram por atacar os judeus. E o que era a cidade de Suzã? A capital do império, onde morava Ester e Mordecai, ou seja, aonde deveria ser o lugar onde ninguém se levantaria contra, porque estão ali exatamente de frente para Mordecai e para Ester, que era a rainha e o primeiro-ministro. Mesmo assim, 500 pessoas se levantaram ali na capital para lutar contra os judeus. Dentre essas 500 pessoas, 10 estão aí com seu nome. Quem são esses 10? Filhos do Amã, que lutaram contra os judeus. Só para você ter ideia, quando os judeus eles leem esse texto de Ester, eles leem os 10 nomes dos filhos de Amã numa respiração só. Porque a ideia é de que todos eles foram mortos de uma vez só. Então eles sabe quando você quer falar tudo de uma vez só sem parar? Eles falam os 10 nomes assim, ó, sem respirar de novo. Os 10. É prática do judeu hoje, quando ele lê esse texto de Ester. Por quê? Na intenção de que todos os 10 foram mortos de uma vez só, porque Deus deu essa vitória a eles. Mas o texto continua. Olha o que acontece nos versículos 11 a 15. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos da cidadela de Suzã, que eram 500 pessoas. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, dentre eles os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido, Ester? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum desejo? Olha, o rei ainda está falando para Ester o seguinte: o que você ainda quer? E aí Ester responde: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã, ou seja, no dia 14, façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã, e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Então olha o que acontece aqui, gente. O rei chega para Ester e fala: Ester, chegou o meu relatório já, 500 homens foram mortos aqui porque se levantaram contra os judeus. O que você quer fazer ainda? O que você quer, Ester? Peça e eu vou lhe dar. E Ester fala: eu quero que esses 10 filhos de Amã sejam pendurados para que todo mundo os veja mortos diante do império. Nossa, pastor, que maldade, né? Que isso? Que sentimento de vingança. Não, querido, não é vingança. Você sabe o que Ester estava fazendo? Ela estava querendo que todo mundo pudesse olhar para aqueles que eram inimigos dos judeus e como eles estavam, para que qualquer pessoa que pensasse em se levantar contra os judeus voltasse atrás e dissesse: melhor não fazia nada não. Porque além de Amã, os seus 10 filhos também foram pendurados no mesmo lugar. Não vão mexer com os judeus, não. E naquele dia, que foi o dia 14, dia 13, aconteceu toda a situação, mas só em Suzã, na capital, teve mais um dia de defesa. No dia 14, outros 300 homens se levantaram. Quando eles estavam pendurando lá os 10, 300 homens se levantaram e aqueles 300 também foram mortos. Então, só em Suzã, na capital, 800 homens morreram por tentar matar os judeus, ok? E 10 filhos foram expostos para quê? Para vingança? Não, para que todos vissem o seguinte: não se mexam com os judeus. Não mexe com esse povo, porque vai dar ruim. É isso que era a mensagem que era para ser dada. Estamos juntos até aqui? Estamos lá? Versículo 16. Então os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram, se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Então fecha a conta dos mortos. 800 em Suzã, e em todo o império,
75 mil. Então, 75 mil homens se levantaram para matar os judeus e eles saíram derrotados e mortos dessa batalha. Duas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, os judeus não saíram pelas ruas matando as pessoas. Eles estavam nas suas aldeias. E quem vinha até eles, eles se defendiam e os outros morriam. Beleza? Primeiro ponto. Porque talvez na leitura, você pode pensar assim, poxa, os judeus atacaram. Não. O atacar aqui é defenderam. Eles não saíram pelas ruas para matar as pessoas. Não. Os judeus estavam na sua. Os que vinham lutar contra eles, eles se defendiam e matavam. Dentre esses, 75 mil morreram naquele dia. Outra coisa que tem que ficar clara aqui, os judeus não tocaram em nenhum despojo daqueles homens. O que é despojo, pastor? Despojo é o que ficou do morto que perdeu a batalha, que o vencedor pode levar para casa. Então, ele podia pegar desses 75 mil homens, suas espadas, escudos, se fosse a casa inteira morta, eles podiam pegar a casa deles, as aldeias, tudo. Era presente de guerra. Só que os judeus não tocaram em nada. Em nada. Para mostrar o seguinte, nós não estamos fazendo isso para nos enriquecer. Nós estamos fazendo isso para nos defender. É diferente. Pegou? Então, nenhum judeu saiu para matar ninguém, eles só se defenderam, e nenhum judeu levou para casa um despojo de guerra. Tá comigo até aqui, irmão? Tamo junto? Você está meio sonolento hoje, hein? Não teve 6 dias de feriado, né? Aí você está meio assim hoje, né? Então vamos lá, hein? Vem comigo. 17 a 22. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes, de festa e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e o que estes fossem dias de festa e de alegria, e de troca de presentes e dádiva aos pobres. Para esclarecer esses versículos, gente, vamos lá. O dia 13 foi o dia no decreto de Amã para que todos os judeus fossem exterminados, beleza? Então, o dia 13, aqui ó, primeiro dia 13 foi o dia. Então, nesse dia, 75 mil pessoas morreram porque tentaram lutar contra os judeus. Em todo o império. No dia 14, um dia depois, todos os judeus desse império se reuniram para comemorar e festejar a vitória. Está comigo? Amém? Só que em Suzã, ó, então isso aqui foi em todo o império, mas na capital, dia 13 e dia 14 foi dia de luta. Porque no dia 14 eles colocaram os homens lá na forca e lutaram também. Você lembra disso? Então, em Suzã, eles lutaram 13 e 14. E o dia de festa para quem morava em Suzã foi o dia 15. Beleza? Beleza? Então, o dia 14 foi festa para todo o império, menos Suzã. É como se fosse o seguinte, todo o Brasil comemorou, menos Brasília. Pra você ter ideia, tá? E dia 15, Brasília comemorou porque era a capital do Brasil. Ok? Só para você entender na nossa realidade. É isso. Então, no dia 14, os judeus comemoraram, no dia 15, só os da capital. O que Mardoqueu fez? Escreveu um decreto dizendo que os judeus deveriam comemorar todos os anos essa festa. Dia 14 e dia 15, feriado. Então, aí, ó, mais um feriado para a gente comemorar. 14 e 15 é feriado, festa, vamos festejar. Então, eles tinham que festejar, por quê? Porque eles haviam vencido aquela batalha. O Senhor transformou o luto em festa, a tristeza em alegria. Já ouviu essa expressão? Essa expressão vem do livro de Esther. Então, Deus é aquele que transforma o luto em festa, a tristeza em alegria. E essa festa passou a ter um nome. Que nome é essa festa? Versículos 23 a 32. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Hamedato, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o Pur. Isto é, sorte, para os assolar e destruir.
Mas Esté foi falar com o rei. Ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes, todos que viessem a se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim, que é o nome da festa, jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim, mandando carta a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esté lhes haviam ordenado. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento, e o decreto de Esté estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, agora a festa tem um nome, e um decreto e uma carta que foi enviada a todo o povo para que comemorasse esses dias. Vamos entender o que é isso? O nome Purim é o plural do termo babilônico Pur. E esse termo significa sorte. Então, no hebraico, sempre que tem o in no final, é plural. Elohim, plural. Deus, plural. Purim, plural. Sorte no plural. Pegou? Então, Pur era sorte no termo babilônico. E Purim são sortes no plural. Pegou a ideia? Por que isso, pastor? Porque quando Amã decidiu matar os judeus, ele usou Pur de meio de sorte para definir qual seria o dia. Ele não escolheu o dia 13 do mês de Adar. Isso foi escolhido pela sorte. Então ele meio que jogou dados, pra você entender. Então ele, opa, caiu aqui. Que dia que vai ser? Vamos jogar pela sorte isso? Vai ser pelo Pur, sorte. Então pela sorte ele escolheu o dia 13 de Adar, do mês de Adar. Beleza? Então por isso o nome Pur. Como os judeus venceram a batalha, o que eles fizeram? Bom, se Amã teve sorte, nós tivemos muito mais. Então agora não é mais Pur, mas é Purim, no plural. Então se eles tiveram sorte, nós somos muito mais abençoados. Se Amã, ele achou que ele tinha alguma razão, nós temos muito mais razão, nós somos multiplicados quanto a isso. Por isso o termo Pur agora se transformou uma festa de Purim dos judeus. Está claro agora? Fechou? Então o termo Purim é esse termo que significa sorte no plural. Ainda hoje os judeus celebram essa festa. Como é que é a celebração dessa festa? Um detalhe. Essa festa nunca foi sancionada por Deus nas Escrituras. Igual a festa dos Pentecostes, da Páscoa, que foi Deus que instituiu. É diferente, tá? Os judeus que fizeram isso e se transformou em uma festa de geração a geração. Deus não os proibiu de fazer isso, ok? Foi uma decisão dos judeus. Até hoje eles fazem isso. O que eles fazem? No dia 13, eles fazem jejum. Então eles fazem jejum no dia 13 e à noite eles vão para a sinagoga. Quando eles vão para a sinagoga, eles leem o livro de Esté. Então o que a gente estudou, todas as quartas-feiras eles leem numa única noite. Lógico que eles não explicam, eles só leem. Então eles leem o livro de Esté inteiro. Toda vez que eles leem o nome Amã, a congregação fala em voz alta, que seja amaldiçoado. É assim, então o rabino está aqui lendo o livro de Esté. E ele fala, Amã, aí todo mundo, que seja amaldiçoado. Ok? Toda vez que o texto fala Amã, eles fazem isso. Não apenas os adultos, mas as crianças também. Só que as crianças, eles fazem assim, ó. O que é isso, pastor? Um chocalho. Então, toda vez que eles falam Amã, a criança roda o chocalho. Exatamente. É essa risadinha que você deu, né? Eles fazem lá, eles rodam o chocalho. Então, falou Amã, os adultos falam que seja amaldiçoado e as crianças rodam o chocalho. Mais ou menos assim, ó, não é uma criança isso aí, né? É um adulto. Mas só para você entender o que ele olha. Ele pega o chocalho e roda assim. Isso é prática dos judeus ainda hoje, ok? Depois eles vão para casa, e eles voltam para casa à noite,
E na manhã do outro dia, eles acordam e vão de novo para a sinagoga. Então agora é o dia 14. Eles vão para a sinagoga. Quando eles vão para a sinagoga, eles leem de novo o livro de Esther inteirinho, mesma coisa. Amã, que seja amaldiçoado, e chocalho rodando, toda vez. E também eles leem Êxodo 17, de 8 a 16, que é a história de Moisés contra os amalequitas, ok? Depois que eles leem isso, a celebração da sinagoga, eles vão para casa. E aí eles fazem aquele banquete. Então eles fazem uma festa, fazem o banquete em casa, trocam presentes, amigo oculto, né? Então eles trocam presentes entre si, eles festejam presenteando e também dão presentes aos pobres e necessitados. Eles levam aos pobres comida e presentes aos necessitados. Esta é a festa do Purim, que é celebrada até o dia de hoje pelo judeu. Beleza? Então, quando você pensou na festa do Purim, é isso aí que você vai ouvir. Você já entendeu como é que funciona a partir de agora. Amém? Tamo junto? Fechando então, para a gente terminar, capítulo 10, vamos ler ele inteiro. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor e o seu relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão e seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. E ponto. Essa mensagem final do capítulo 10 é como que uma conclusão, né? Um final aqui, um prólogo, que é a mensagem importante, terminando, falando como que ficou os judeus. Na verdade, a mensagem importante desse capítulo é que Deus continuou trabalhando através da vida de Mordecai, protegendo o seu povo para que Jesus viesse, então, depois desse tempo. Mordecai providencia justiça e impostos justos para o seu povo, enquanto ele é o segundo no império depois do rei Assuero. E assim, o livro de Esther está concluído. E eu quero deixar rápidas e breves 4 lições finais e uma última geral de todo o livro de Esther para a gente ir embora para casa. Primeira lição: Deus é o único que pode transformar tristeza em alegria e luto em festa. Amém, queridos? Essa lição está clara para a gente. Inclusive, está aí no texto que a gente acabou de ler. Ele é o único que pode fazer isso. Não adianta você querer encontrar alegria né, realização em qualquer outro lugar. Cara, não existe outro que possa transformar o luto em festa e a tristeza em alegria. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode transformar corações. Só o Senhor pode trazer alegria onde não há. Só o Senhor pode fazer brotar algo onde não existe nada, porque o Senhor é aquele que criou o mundo do nada, apenas com a sua palavra. E Ele pode transformar a sua história, transformar a sua vida e o seu coração. Só Ele pode fazer isso. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, faça a sua parte, mas a vitória será sempre do Senhor. Os judeus se prepararam para se defender, e treinaram, compraram espadas, escudos, né, fizeram treinamento, juntaram famílias para se unir, para se defender, para se proteger, mas o que realmente deu a vitória ao povo do judeu não foram as suas espadas, não foram os seus escudos, foi o temor do Senhor que caiu sobre todos os povos. Ou seja, querido, isso não significa que você não vai fazer a sua parte. Bom, já que é Deus que faz, eu vou ficar na minha. Não. Você tem que treinar, você tem que se preparar, você tem que se unir, você tem que se humilhar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte. Mas quando você sair vitorioso, lembre-se, foi Deus que ganhou, não foi você. Porque ainda que você faça toda a sua parte, no final das contas, é o Senhor que será sempre o dono da vitória. Amém, queridos? Em terceiro lugar, não perca de vista o que Deus já fez em sua vida. A festa do Purim não era uma festa qualquer, era uma festa para se lembrar daquilo que Deus havia feito. E o judeu ensina a gente a como nos lembrar daquilo que Deus tem feito. Não seja um ingrato, não perca de vista o que Deus já fez na sua vida. Quanto mais o tempo passa, mais propício estaremos de nos esquecer das bênçãos do Senhor. Mas não tenha memória curta, lembre-se sempre do que Deus fez em sua vida. Se for preciso, querido, anote. Se for preciso, desenhe. Se for preciso, tire foto, coloque para aparecer a cada recordação na sua vida. Mas lembre-se daquilo que Deus fez por você. Não perca de vista o que Deus já fez em sua vida. Porque o tempo passa e muitas vezes a gente se torna um amargurado, enquanto que a gente, na verdade, é um abençoado.
Por quê? Porque a gente não aprendeu a lembrar e se agradecer de tudo que Deus faz. Então, o que eu aprendo nesse texto, que eu não posso ter memória curta. Não posso perder de vista o que Deus faz na minha vida. Amém, querido? Em quarto lugar, seja qual for a sua posição, esteja sempre pronto a defender o povo de Deus. Fantástico. Mordecai era só mais um servo judeu e ele não tinha nada. E ele defendeu o povo de Deus. Tornou-se o primeiro ministro no final da história e ele estava defendendo o povo de Deus. Por onde ele passava, ele defendia o povo de Deus. Rasgou suas vestes, colocou pano de saco cinza na cabeça para defender o povo de Deus. Saiu gritando pelas ruas para defender o povo de Deus. Foi lá e perturbar Esther para defender o povo de Deus. Cara, não importa a sua posição, defenda o povo de Deus. Pastor, será que os judeus eram legais naquele tempo? Será que era uma turma boa? Eles deviam ser muito bons. Não, querido, eles não eram uma turma boa. Eles não eram legais. Eles não eram perfeitos. Era um pessoal pecador, ruim, ingrato, igual a toda a história dos judeus. Mas Mordecai não fez pelos judeus, ele fez pelo Deus dos judeus. E é isso que a gente precisa entender. Porque tem muita gente que sai falando mal da igreja do Senhor. Não defende a igreja das falsas acusações. Falam mal da igreja por várias razões. Quando fazem isso, não estão falando, querido, de qualquer um, estão falando mal da noiva de Cristo e, consequentemente, atacando o Senhor Jesus. Não é sobre a igreja não é boa, não é legalzinha, a igreja não agrada, nós somos ruins, nós somos pecadores, estamos cheios de defeito. Não defenda a igreja por causa da igreja, defenda a igreja por causa do dono da igreja, do Senhor Jesus. Ele, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Porque a gente se esquece disso. E não seja qual for a sua posição, não importa. Defenda a igreja do Senhor. Porque é o povo de Deus. E é sobre Deus, não é sobre nós. E para fechar e terminar a lição do livro, que você já sabe. Deus é soberano. E nada escapa dos seus olhos e das suas mãos. Nada. No livro em que o nome de Deus sequer é citado, em todas as linhas, entre linhas ocultas e visíveis, eu vejo Deus, soberano, guardando, fazendo, protegendo. Nada escapa dos seus olhos, nada escapa das mãos do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Esther me ensina isso. E eu preciso crer nisso, porque nós somos o povo desse Deus soberano. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Que alegria a gente poder terminar o livro de Esther assim. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou tudo, desde a eternidade. Não escolhemos esse capítulo para hoje. Não, foi o Senhor quem escolheu. Porque há 8 anos nós começávamos a estudar Gênesis. E nós não tínhamos ideia de que estaríamos estudando Esther agora. Mas se o Senhor nos preparou para ouvir Esther agora, é porque o Senhor tem o seu propósito. O Senhor nos trouxe aqui hoje, porque o Senhor tem um propósito. E o Senhor fará com que essa mensagem alcance tantas outras pessoas, através do YouTube, através do Spotify, através do podcast ou do vídeo, porque o Senhor preparou para isso. E no tempo certo essas pessoas ouvirão essa palavra. Porque o Senhor é soberano. E nada escapa dos seus olhos. Nada escapa das suas mãos. Muito obrigado, Deus. Porque essas lições, elas precisam ficar latentes no nosso coração. A fim de que a gente continue levando isso. Entendendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Obrigado pela sua soberania, pelo seu poder e pela tua graça. Obrigado, porque o Senhor nos ama, nos protege e nos guarda, apesar de nós. Porque não é sobre ser uma igreja boazinha. Não somos. Somos ovelhas teimosas, cheias de defeitos, batendo cabeça. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu, nos amou e nos fez filhos. Nos adotou em Cristo Jesus. Não pela nossa bondade, porque não a temos, mas pela tua graça e pelo teu amor glorioso e grandioso que está derramado sobre nós. Obrigado por isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Passamos 10 minutos, mas espero que o livro de Esther tenha feito sentido na sua história, na sua vida, e você nunca mais leia o livro de Esther como antes, e que seja bênção.